E esse daqui é o primeiro carro 100% elétrico da Jaguar, um carro que nasceu para ser um veículo elétrico, então todo o projeto dele foi pensando que motor a combustão não ia ter aqui. Basicamente o I-Pace ele traz umas linhas super diferentes, principalmente quando a gente olha essa traseira com essa caída meio fastback, de repente tem um corte bem abrupto, assim, se a gente olhar na parte traseira. Mas eu vou falar para vocês que no começo é bem diferentão, assim, você bate o olho, faz uma cara meio estranha, assim, mas depois dá para ver que o carro é super bem resolvido nas linhas e na praticidade. Quando a gente vem aqui para o entre-eixos do carro, ele tem um entre-eixos bem grande, porque as baterias estão instaladas na parte de baixo. Aqui na dianteira ele tem um motor elétrico de 200 cavalos e lá na traseira ele tem outro motor elétrico com 200 cavalos. Então em carro elétrico 4x4, 4x4 é o quê? É motor na dianteira e na traseira. Outra coisa interessante quando a gente olha aqui na frente do carro é um tratamento aerodinâmico. Estão vendo que tem um vão aqui? Ele força a passagem de ar para essa região aqui, estão favorecendo a aerodinâmica em carro. Carro elétrico que tem um ponto interessante, porque como ele não faz barulho, todos os outros ruídos se tornam muito mais perceptíveis. Então, por exemplo, o tratamento que tem da parte de acústica e da parte de aerodinâmica tem que ser muito pensada também por conta do silêncio a bordo. Aqui tem outra passagem de ar, ó, que fica aqui e sai lá do outro lado, então é legal ver que é um carro cheio de formas e de muita funcionalidade. E aí quando a gente abre aqui a frente do carro, como um bom carro elétrico, você não vê nada, a maioria deles é completamente fechado. A única coisa que tem aqui é um mini porta-malas, é basicamente para carregar o carregador, e você não deve utilizar como principal carregador, porque ele acaba demorando, seja no 110 ou no 220, mas é uma alternativa boa para quando você vai viajar, enfim, você pega ele e conecta na tomada de recarga, que fica aqui do lado. Ele tem essa conexão que a gente usa para esse tipo de carregador, e quando tem os carregadores mais rápidos, de maior capacidade, ó, aí você liga, ela é uma tomada exatamente desse tamanho que conecta aqui. Normalmente usa-se a de cima. E aí quando a gente vem aqui para a parte de trás, ó, ele tem um porta-malas bem bom. Ele não é um porta-malas muito profundo, e eu imagino que é porque aqui embaixo tem o sistema do motor elétrico, mas ele tem uma profundidade boa e no dia a dia acaba sendo bem prático. Tem mais esse nível aqui que a gente levanta, dá para colocar mais coisa aqui embaixo, ó. Outra coisa legal que a gente tem visto nos carros da Jaguar Land Rover é essa maçaneta que se desloca. A parte traseira do carro é bem espaçosa, bem generosa. Acho que o maior ponto de destaque está aqui. Esse carro ele tem um teto todo de vidro e é um vidro que escurece. Então ele segura bem o sol, ele só não segura a temperatura, porque quando a gente põe a mão aqui, ele está bem quente. Eu acho que o lado mais bonito do Jaguar I-Pace está aqui dentro dessa cabine. Um cuidado com os materiais super bonitos, sem muito exagero, muito mais algo elegante do que exagerado, mas dá para ver que é um interior todo cuidado e com bastante tecnologia. Então, quando a gente entra no carro, a primeira coisa que aparece é uma indicação qual a autonomia e qual a capacidade de carga restante. E aqui, basicamente, o interior ele se divide em 3 telas, mais ou menos o sistema utilizado pelo Evoque, mas o conceito é o mesmo, de uma tela central, a central, vamos dizer, do multimídia, e uma outra central auxiliar. Então, se a gente acende elas, ó, aqui já dá para vocês terem ideia, eu acho que quando eu saio de manhã, a iniciação demora um pouquinho demais, assim, eu acho que poderia ser, vamos dizer, mais rápido. Aí a tela do painel fica dividida nessas 3 partes, no caso está rádio, a indicação de velocidade, posição de marcha, bateria e se eu estou utilizando, vamos dizer, o power, que seria a força ou a parte de carga. Aqui toda a central multimídia, que é legal, mas particularmente ainda não é das melhores que eu já utilizei. Eu acho que tem umas que são mais rápidas, mais práticas e que sujam menos a tela com o dedo. E aqui embaixo a gente tem comando, por exemplo, está com visualização do rádio aqui, mas eu consigo mudar para climatização. Aqui, para eu mexer, se eu puxar, eu mexo na velocidade, e se eu apertar, eu consigo mexer na temperatura. Tem a posição de marchas aqui, drive, neutro, ré e park.
e aqui alguns modos de condução e para desabilitar o controle de tração. Então, de uma maneira geral, o que eu achei da cabine é que a Jaguar ela conseguiu fazer o interior extremamente moderno e elegante, sem muito aqueles exageros. Agora, com certeza, a parte mais legal desse carro é quando ele está em movimento. Bora acelerar. Então, bora andar de Jaguar I-Pace. Basicamente, um carro elétrico, pisa no freio, aperta o botão de start, tá tudo ligado e pronto para a gente andar. Apertei o botão do drive aqui. Eu vou andar no modo, vamos pegar nessa estrada, vou andar nesse modo que é o chamado dinâmico, que aí ele já deixa a reação do pedal do acelerador de uma maneira diferente. Então o carro já está em movimento, ó, silêncio absoluto. E vamos começar já medindo 0 a 100, só para a gente ter ideia do que são esses 400 cavalos em ação em um SUV desse tamanho. Estou com o GPS ligado, uso um aplicativo que chama Drag, basicamente. Isso, pisou no acelerador. Bora! Vamos ver? Rápido, hein? 5 segundos. 5.1. A fábrica divulga, acho que é 4.9, se não me engano. Então, algo bem próximo do que é divulgado pela fábrica. Depois a gente para e faz mais uma medição em algum outro trecho de reta que estiver tranquilinho. E aí, com o carro em movimento, silêncio absoluto. Uma das coisas que chama a atenção quando a gente coloca um carro em movimento elétrico, e com esse carro especialmente, é que é um carro muito leve de andar. É engraçado isso, porque é um carro normalmente pesado, mas se carrega pouca coisa de aceleração, assim, o carro ele ganha velocidade com uma facilidade muito grande. Um outro ponto que é muito legal desse carro, quando a gente começa a fazer umas curvinhas, é ver o balanço dinâmico. Essa história das baterias montadas na parte de baixo do carro, no assoalho todo, o fato dele ter motor elétrico na frente e atrás, e a forma como entrega potência, o carro é muito equilibrado de andar. Então é curioso, assim, porque é literalmente um carro que você pega, você chega num trecho de curva assim, ó, o carro é surpreendente. Eu acho que gera essas curiosidades, carro elétrico pra gente, assim, tem muito essa curiosidade de como é que é também essa parte do balanço dinâmico, e acaba sendo um negócio muito seguro, porque eu venho aqui, ó, eu quero ultrapassar, tá feito. Esse carro, não sei se vocês repararam, ó, vou acelerar, escuta que ele tem um ronco, que é um ronco artificial, ó. E a história é o seguinte, basicamente isso para mim existe para você ter noção de que você está ganhando velocidade muito rápido. E eu falo isso por quê? Porque se fosse tudo muito quieto, você vai muito rápido sem perceber o quão rápido você está. Essa história do torque imediato, ó. Quer ver? Vou pegar uma outra situação aqui, ó. Vamos colocar 50 km por hora, ó. 50, ó. Olha lá. 120. Já. Então, assim, é muito rápido de andar. E ao mesmo tempo, tem uma coisa que é muito curiosa, assim, e interessante, é que é muito dócil de andar. Ó, você anda em baixa velocidade, você anda com pouca carga de acelerador e o carro, ele é super dócil. O carro elétrico tem uma característica que ele não tem transmissão. Então, basicamente, tem no motor elétrico uma relação de redução e é isso. Então, é um sistema muito mais simples e muito mais direto. Então, é o que contribui, com certeza, para dar essa pilotagem uma coisa mais direta, assim, e rápida. Então, outra coisa, assim, que chama muito atenção andando nesse carro, e principalmente quando você começa a pegar buraqueira, é como a suspensão desse carro é quieta. Isso foi um grande exemplo, porque uma semana antes eu estava no Evoque, no P300, no Evoque novo, super bacana, mas você sente a suspensão do carro bem durinha, resmungando um pouco, assim, de fazer uns barulhos, sabe? Ela não está natural. E aqui não.
aqui para mim é a prova que o grupo Jaguar Land Rover sabe fazer suspensão que seja boa de curva e extremamente confortável. Também não sei dizer se, pelo fato desse carro ter um monte de bateria montada no assoalho, não torna o centro de gravidade do carro mais baixo e aí eles podem usar uma suspensão com menos carga, talvez, mas isso é achismo puro. O grande lance aqui é difícil você, ainda mais no começo, andar em carro elétrico e não dar umas boas aceleradas, porque é muito prazeroso. Mas o que eu estava falando na história da suspensão, então é isso. O carro é muito quieto de usar e é muito confortável de usar. Um outro ponto que é interessante, quando a gente tira o pé do acelerador, ele entra na regeneração da bateria. Não chega a ser algo tão expressivo, eu até tentei ver se tinha alguma forma de eu tentar entender, vamos dizer, numa carga completa de bateria, quantos por cento que eu consegui regenerar com o uso, mas você vê que em situações constantes, tirou o pé, ele vem, encostou no freio, ele regenera um pouquinho mais. Se eu mudar o modo de condução aqui no meio para, por exemplo, para o Eco, basicamente ele tira um pouco, a entrega da potência ele deixa um pouco mais suave, assim, o acelerador ele fica mais progressivo, então ele demora para entregar, e quando eu encosto no freio, ele força mais a regeneração de bateria. No BMW i3, ele chega a cortar o sistema de ar-condicionado, assim, a deixar o sistema bem, quase um ar natural, assim, bem ruim de usar, o chamado EcoPro que tem na BMW, mas aqui não, aqui funciona normal, e fica bem mais progressivo, assim, o carro ele fica, parece que é um pouco mais lento, mas é gostoso de usar, principalmente no dia a dia, assim, eu acho que é bem gostoso. Pisou no freio, ele regenera um monte de bateria. Depois ele tem um modo chamado aqui chuva, gelo, neve, seria mais ou menos aquela função do Terrain Response, que aí deixa o carro ainda mais manso, mas não que você não tome umas pauladas na cabeça. Mas o modo que eu mais utilizei mesmo no dia a dia foi o modo conforto. Quando a gente vem, situação de curva, eu tô rápido, eu tô 90 por hora. Você vê que o carro escorrega, mas você dá o pé, Você vê que a massa, ele tem uma massa grande deslocando, mas o grande lance é que o controle de tração ele atua e num primeiro momento ele já te libera e o carro cresce. A atuação de controle de tração nesse tipo de motor ela é bem diferente de um motor a combustão interna. Então, aqui ele consegue ser muito mais preciso, muito mais rápido nessa devolução de potência. É um carro que de fato tem um comportamento muito bom. Me surpreende, assim, porque você olha o tamanho que é esse carro e o como ele desloca rápido, é impressionante, assim. A capacidade de curva também é muito boa e muito prazerosa. O dia a dia dentro da cabine aqui eu acho bem bom, assim, a disposição dos elementos aqui no painel, ele é um carro bem prático e bem bonito. Eles conseguiram fazer um carro super elegante. Eu acho um carro muito bem resolvido. E esse volante aqui eu achei uma coisa linda da Jaguar, de uma elegância grande. Ele é um misto de moderno, mas super elegante, sem exagero e com uma empunhadura super boa mesmo. A gente vai chegar em mais um trecho de curva, vamos ver aqui, vamos dar pro dinâmico, eu acho que o volante fica um pouquinho mais pesado. É engraçado assim, a forma como ele devolve a potência ao tô rápido. De fato, o balanço de suspensão do carro, o quão prazeroso ele consegue ser e o quão eficiente, com todas essas limitações, vamos dizer, por conta do peso, é um negócio impressionante. Outra coisa que é interessante, no momento de cidade, assim, eu achei um pouco estranho de utilizar, que é o servofreio. O servofreio do carro, como um carro a combustão interna, ele usa o vácuo do motor para auxiliar na pressão de frenagem, para multiplicar essa pressão de frenagem. Aqui não.
aqui a gente tem um elemento, uma peça mecânica e elétrica, né? Então, que ela tem atuação elétrica. Então, no primeiro momento do acelerador, tem várias situações assim de trânsito que ela é um pouco artificial demais. Mas o grande lance é que quando de fato você põe o carro em movimento, quando você ganha velocidade, o carro é bem bom, assim, ele passa bastante segurança. Não é um negócio de causar arrepio, você falar, meu, que o carro freia. Não, não é. Mas é um carro que passa bastante segurança. E no fundo, o que a gente precisa é isso. Agora, o grande lance do Jaguar I-Pace é o seguinte. Ele tem essa capacidade de carga aí de carga máxima, você vai rodar aí em torno de 400 km. Você vai falar, putz, até 400 km é um tanque de um carro normal. Só que o grande lance é que quando você começa a pegar a estrada e você começa a andar, vamos dizer, nos 120 km por hora de uma estrada aqui no estado de São Paulo, a autonomia ela começa a cair mais rápido do que a quilometragem que você anda. Então não fica 1 para 1. O grande lance é que o carro elétrico para mim, e o I-Pace se inclui nessa, ele continua para mim sendo um carro, uma excelente proposta de carro urbano e não de um carro para você viajar ou como ter o seu carro para viajar, porque é um carro que você precisa se planejar demais se vai ter estação de recarga, se o tempo que você vai ficar, o teu carregador que vem junto com o carro vai ter capacidade de carregar. Então é o tipo de coisa que não dá para correr esse risco, ainda mais para um cliente de um carro de 400 mil reais, né? Então, o grande lance é que eu ainda acho que o Jaguar é muito carro para você ter só para usar numa cidade. Eu acho ainda que se é para ter uma experiência de um carro elétrico, talvez um BMW i3 que custa 200 faça mais sentido. Vou medir mais um 0 a 100. Então, vamos lá. Primeiro foi 5.1. 3, 2, 1. Sei por hora. Ou posso falar? Mas aí eu acho que é porque deu uma roubadinha de leve, porque é um trecho meio de descida. Mas deu 4.5. É rápido, né? Se a gente for parar para pensar para um carro desse tamanho, é bem rápido. Vou medir mais um. Eu vou zerar aqui. 3, 2, 1. Vamos ver. E agora era um trecho de plano. Sabe quanto deu? 4.6. Agora eu posso dizer, depois da segunda, e era de fato um trecho plano, 4.6 de 0 a 100. É rápido para uma jabiraca desse tamanho, né? Salvo, com perdão do palavreado, mas é um carro grande e acelera em 4 pontos. Isso daqui, sabe o que eu vou fazer qualquer hora? Eu vou levar em alguma provinha de arrancada, em algum rachão, só para me divertir lá com a turma e para mostrar também, obviamente, como funciona um carro elétrico em ação. É isso aí, turma. Espero que vocês tenham curtido mais essa experiência aqui dentro do Máquina e a gente se vê muito breve em um próximo vídeo aqui no canal, tá bom? Grande abraço a todos, valeu!